Então nesse vídeo eu vou estar mostrando os tipos diferentes de cálculos de volume que tem aqui na plataforma Trimble Status. Eu já desenhei aqui um polígono que será utilizado como exemplo, mas ele pode ser aplicado em qualquer polígono que vocês estiverem fazendo aí. Então eu vou estar entrando dentro dele aqui para a gente estar observando. Quando a gente desenha um polígono, ele pede para a gente escolher um tipo de cálculo que a plataforma vai fazer para estar calculando esse volume. A plataforma ela apresenta 4 tipos de método. O volume inteligente, o qual ele utiliza a cota dos vértices, aonde a gente clica para realizar o polígono, como base para estar gerando uma superfície triangular. A partir dessa superfície triangular, ele irá realizar o cálculo. Ou seja, esse tipo de método ele é recomendado para áreas aonde o entorno do nosso polígono seja relativamente plano. Então a gente quer saber o volume desta área aqui, e a gente sabe que aparentemente aqui o entorno não está influenciando nessa área. Então a gente pode estar utilizando esse tipo de método, né, o Smart Volume, para estar tendo uma precisão bastante elevada em relação ao volume desse material, gerando um modelo 3D para que a gente possa estar entendendo melhor. Então aqui a gente consegue visualizar que a superfície no qual ele levou em consideração foi a partir da triangulação dos vértices, onde foi desenhado o nosso polígono. Então ele gerou um plano a partir desses vértices. Agora eu vou estar mostrando para vocês aqui a segunda opção, que é o referencial de nível, chamado Reference Level Volume, onde você vai estar dando uma cota base como referência. Clica aqui e pede para ele estar se levando aqui em 3D para vocês entenderem. Então aqui no caso, ele gera um plano horizontal a partir de uma cota pré-estabelecida para estar realizando esse cálculo. Então se a gente olhar aqui essa linha azul, seria a nossa base, nosso plano. E ele considera que todo o material que está em cima dessa base, em relação à nossa superfície, que é essa linha branca, representada por essa linha branca, é o nosso volume de material. Então aqui ele deixa a gente colocar essa opção de ponto de referência mais baixo, então ele vai escolher o vértice que tenha a cota mais baixa, ou a gente pode estar selecionando aqui para o vértice mais alto. Então como a gente pode ver aqui, ele selecionou o vértice mais alto e gerou um plano. Tudo que está abaixo desse plano, ele não está considerando no cálculo de volume, só o que está acima desse plano. Esse tipo de método ideal para quando você conhece o terreno no qual a sua área em questão está, ou se você tem conhecimento da cota no qual você deseja que seja feito o cálculo. E a outra opção aqui para cálculos de volume é a opção de você estar comparando um volume com o outro. O que é o volume de comparação? É um método no qual você vai estar utilizando a superfície do seu voo atual com a superfície de um voo antigo ou vice-versa. Então ele vai estar comparando a superfície desses dois voos. Ou se você tiver importado para dentro da plataforma uma superfície no qual você pretende que a sua área chegue, tá? Então você tem uma superfície real, um terreno real, e você sabe que pelo seu projeto essa superfície tem que ter um corte muito grande de terra. Então você consegue estar comparando o quanto de terra será retirado dessa superfície que existe hoje para que você alcance a cota do seu terreno que foi projetado. Então é nesse método que vai ser utilizado para você estar fazendo esse cálculo de volume. Então aqui a gente está vendo as imagens desse voo que foi realizado em fevereiro de 2019. Se a gente vir aqui na opção de time-lapse e a gente mudar aqui para o voo de dezembro, a gente percebe que aqui havia um grande volume de material depositado nessa área. E em 2019 esse material já foi retirado. Então a gente vai vir aqui para estar comparando essas duas superfícies entre 2018 e 2019. Quando a gente pede ali para comparar, ele já dá aqui o cálculo do quanto de material foi extraído desta área. Se a gente olhar aqui para dentro desse modelo 3D, a gente vai estar conseguindo enxergar as duas superfícies. A superfície atual de 2019, no qual a gente tem esse paredão, tá? E aqui a superfície de 2018, a superfície mais antiga. Toda essa área aqui em vermelho é o que foi retirado de terra entre esses dois voos. E aqui a gente tem o último método chamado Custom Base Volume, no qual você consegue estar customizando a sua base. Então eu vou trazer um outro exemplo aqui, fazer um outro desenho, para a gente estar entendendo como funciona este método de cálculo de volumes. Então eu vou desenhar aqui um desenho bem simples. Depois que a gente desenhou aqui o nosso polígono, a gente vem aqui nesses 3 pontinhos, na opção aqui Edit Shape. E a gente vai selecionar aqui os vértices do nosso polígono.
Vamos imaginar que a gente queira fazer aqui nessa área um buraco para ser um reservatório de água. E a gente sabe que ele terá esse formato aqui na superfície, esse retângulo, e uma profundidade em 2 níveis. Então aqui nessa borda ele terá uma profundidade de 10 metros em relação à superfície. Então a gente vem aqui na opção Offset, menos 10. A gente vem aqui nessa opção aqui, menos 10. Aqui para o meio, a profundidade será um pouco maior. Ela terá menos 25 metros de profundidade. Aqui também, menos 25. Lembrando que é em relação a onde o ponto está na superfície. E essa outra borda aqui, ela terá uma profundidade de menos 5. Aqui também, menos 5. Dá um salve. Então a gente vai pedir para ele estar nos mostrando essa elevação em 3D, para a gente entender o que foi feito. Então aqui a gente já consegue visualizar o que a gente editou ali em relação aos vértices, onde na ponta a gente deu um offset de menos 10 metros, no vértice do meio a gente deu um offset de menos 25 e aqui um offset de menos 5. Então ele já realizou o cálculo de quanto de terra será cortado em relação à superfície, para a gente estar fazendo esse reservatório aqui nesta área. Esse exemplo aqui foi um exemplo bem básico, tá? Só para vocês entenderem o que essa ferramenta de customizar a base significa. Ela pode ser aplicada de diversos modos. Esse aqui foi o módulo que eu encontrei para ser mais didático, mas vocês podem estar aplicando essa opção de diversas formas, desde que você tenha conhecimento da área na qual você está trabalhando. Então a gente consegue estar dando um offset em relação à superfície e estar calculando quanto de material será cortado. A gente pode também estar aqui adicionando aquelas outras propriedades, no qual ele está informando esse volume em toneladas, desde que a gente saiba a densidade do material que será utilizado. Então esses são os 4 tipos de opções, métodos que a plataforma Trimble Stratus oferece para a gente estar calculando o volume com a ferramenta Polígono. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.